Boa noite, gente. Nós estamos aqui para trazermos comentário da nossa lição bíblica com base no capítulo 4 do livro de Gênesis. E o tema da nossa lição de hoje é Caim e Abel. Lembrando que nós estamos estudando a nossa revista da PEC. E eu quero apresentar, antes de entrar aqui com o texto áureo, eu quero apresentar os objetivos da nossa lição. Primeiro é compreender a universalidade do pecado. O segundo, a paz, a comunhão com os irmãos. E o terceiro, corrigir nossa vida pela palavra de Deus. Então nós vamos passar agora ao nosso texto áureo que se encontra em Gênesis 4 e o verso de número 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Verdade prática. O mundo caído continua e celeramente piorando a cada dia. Então, meus amados, o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, lidos e apresentados, nós vamos agora dar início ao nosso comentário com base aqui no texto áureo e na verdade prática, entendendo que esta lição, ela é só um guia prático. Nós não podemos deixar de lado a Bíblia. Apenas um guia prático para nós acompanharmos. Nós temos que realmente fazer a leitura bíblica. Então, na lição de hoje, nós vamos ver no primeiro ponto o avanço do pecado. E nesse sentido de que o pecado ele vai avançando, a gente vai observar nesse ponto que o pecado ele é universal, ou seja, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então a gente percebe que o pecado ele não é um fato isolado, ele não é algo que aconteceu em um determinado local e ali mesmo ficou. Ele não é também regional, ele é universal, ele afetou a todos os seres humanos. No segundo ponto, quando a gente vai falar sobre o primeiro culto, e é onde a gente vai especificamente falar sobre a ação ou a atitude piedosa de Abel em oferecer um culto agradável a Deus e uma atitude negligente de Caim em oferecer um culto desagradável a Deus e que vai ser repugnado, Deus não vai aceitar, e isso vai ser motivo pelo qual Caim vai sentir ou vai alimentar os desejos que nós conhecemos como desejos perigosos, que é um sentimento de inveja, de cobiça e que vai levar ao pecado. Qual é o pecado? O pecado de homicídio. O primeiro homicídio nós vamos encontrar aqui no capítulo 4. E o último ponto da lição nós vamos falar sobre o primeiro homicídio. Então, quando nós tratarmos desses três pontos, cada um desses três pontos tem os tópicos, ou algumas pessoas conhecem como subtópicos, cada um deles tem 3. Então nós vamos comentar aqui de uma forma bem detalhada, voltar aqui atrás para o avanço do pecado e comentar um pouco sobre os primeiros filhos. É o primeiro tópico aqui do primeiro ponto da nossa lição. O primeiro tópico, quando se trata dos primeiros filhos, o comentarista que vai apresentar ou vai nortear para o nosso bom entendimento, a nossa boa compreensão, acerca dos primeiros filhos do casal, Adão e Eva. É onde vai nascer Caim. Eva vai se alegrar porque ela vai acreditar que Caim ele é o filho da promessa lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, aonde
o próprio Deus disse que do ventre da mulher iria sair um que ia esmagar a cabeça da serpente. Então Eva, quando ela é engravida aqui de Caim, ela se alegra, acha que Caim vai ser esse que vai esmagar a cabeça da serpente. Depois vem Abel, e aí a gente vai ver que Adão e Eva vai ter muitos filhos e filhas. Então a gente precisa destacar mais o que está registrado aqui são os primeiros, né? Caim e Abel. Agora nós vamos para o segundo tópico, a universalidade do pecado. Nesse tópico, a gente precisa ter uma compreensão de que o pecado ele é universal. Algumas crenças, ou vamos dizer que grupos, eles acreditam que as pessoas elas nascem num estado de inocência e elas vão crescendo, e aí é onde elas vão dando lugar ao pecado, ou seja, elas são corrompidas pela sociedade e aí é que passa a ser pecadores. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que o ser humano ele já nasce pecador. Ele já é um pecador e é por isso que ele precisa se arrepender e aceitar Jesus para ter direito à salvação, para ser justo nos méritos de Jesus. Então o pecado, ele é universal, ele afeta todos os seres humanos. E o último tópico aqui do primeiro ponto fala sobre o mal não é estático. Nesse tópico, nós vamos ver que o mal, ele, como consequência ou legalidade no ato de Adão e Eva terem pecado, o mal ele ganhou legalidade para agir no mundo. Então o mal ele não é estático, ou seja, ele não é algo que pode ser retido em um determinado ambiente. Ele é dinâmico, ele vai se movimentando, ele vai crescendo, e o interessante é que a gente precisa mostrar que o mal ele já está plantado na natureza terrena, ou seja, em toda pessoa já tem essa semente, essa raiz do mal. Então, de acordo com as atitudes dessas pessoas, esse mal ele vai ganhando espaço. Se a pessoa não der lugar a Deus, não se arrepender dos seus pecados, não se converter, esse mal ele vai crescendo dentro da pessoa a ponto da pessoa ser dominada por esse mal, ser dominado pelo aquilo que nós conhecemos desejos carnais, ou seja, desejos perigosos, como foi o caso aqui de Caim, que ele não dominou esse mal quando ele foi advertido por Deus, porque Deus olhou para Caim, viu que o semblante dele estava caído, então Deus o procura para aconselhar. E Caim, como era um pecador obstinado, filho da perdição, ele não vai dar ouvido às instruções de Deus. Então, o mal ele vai crescer, vai se apossar de Caim e vai levar ele a praticar o primeiro homicídio aqui na Bíblia Sagrada. Então, o mal ele não é estático nesse quesito, porque ele é dinâmico, ele vai crescendo. E o que é que faz ele crescer? As atitudes do ser humano. Se for atitudes tendenciadas ao mal, como que se fosse um alimento. É como que se a pessoa fosse colocando ali combustível para que esse mal vier ganhar aí grandes proporções. Então a gente precisa fazer esse destaque. O segundo ponto da nossa lição fala sobre o primeiro culto. Nesse primeiro tópico, nós vamos comentar um pouco sobre o culto de Abel. Aqui nesse tópico, nós vamos ver que o culto de Abel foi um culto perfeito. Foi um culto onde a gente observa que Abel, ele deu o melhor, ele priorizou. A motivação que imperava, que estava instalada no coração de Abel, era algo que Deus aceitou, antes de aceitar a oferta. Então a gente entende que o culto de Abel,
é o culto de uma pessoa piedosa, de uma pessoa justa, de uma pessoa sincera, verdadeira, autêntica, que Deus aceitou esse culto. Então, para a gente tomar como ponto de partida essa atitude do culto de Abel, a gente precisa entender que Abel ele aparece lá em Hebreus como justo, exatamente por causa dessa sua vida plena de sabedoria, vamos dizer que de entrega ao Senhor, né, em todos os momentos. Então o culto de Abel, aquele culto literal, onde ele apresenta ali as primícias da sua criação, das ovelhas, a gente observa que aquilo ali só foi um resultado, né, não foi aí, vamos dizer que a causa, lá só foi um efeito do que ele já vinha fazendo, né? Que ele era sempre grato a Deus, ele reconhecia Deus em todos os momentos e não deixou para aquele último momento para fazer de qualquer forma. Então a gente destaca essas características nesse tópico, o culto de Abel. O segundo tópico, o culto de Caim. Aqui a gente vai ver que o culto de Caim é o inverso do culto de Abel. Abel ele apresenta um culto aceitável, Caim um culto negligente, um culto aonde a gente observa que não teve nenhuma aceitação pela parte de Deus, porque a motivação que levou Caim era negligência. Ou seja, Caim ele não fez, vamos dizer que por uma motivação correta. Ele fez como que se fosse forçado, obrigado. Então, quando ele vai oferecer ali as primícias, as espigas do que ele cultivava, ele vai levar as coisas piores que tem. E vai com o coração mal intencionado. E Deus, ele antes de receber a oferta, ele primeiro aceita o ofertante. E aqui a gente observa que Caim, ele foi, aqui de uma certa forma, ele foi reprovado. A sua atitude foi reprovada diante de Deus. Então, por isso que o culto dele foi também reprovado. Então, o culto de Caim é o retrato daquelas pessoas que querem oferecer a Deus um culto, às vezes para se amostrar, um culto onde a motivação não é adorar a Deus, mas aparecer, de uma certa forma, tirar a glória de Deus para si, ou é atrair a atenção para si. Então a gente vê que a questão da motivação, ela conta no culto. Terceiro tópico do segundo ponto, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o ambiente religioso. A gente vai ver que esse fato vai acontecer, o culto de Caim e o culto de Abel e o homicídio, vai acontecer em um ambiente religioso. E o interessante é que o ambiente religioso dos dias de Caim e Abel é como se fosse uma radiografia dos nossos dias, e a gente pode até fazer um contraste, que nos nossos ambientes religiosos, eclesiásticos, também acontecem escândalos como o de Caim e Abel aqui. O de Caim, tem pessoas que têm a mesma motivação de Caim, que causa os mesmos males aos seus irmãos nesse ambiente religioso. Então, o que a gente precisa destacar é que o ambiente religioso nem sempre vai ser só bonança, vai ser só coisas boas. Vai acontecer esses escândalos, e o que a gente tem que ter esse entendimento claro é de que nós precisamos permanecer fiéis diante desses fatos, e que o religioso, ou o ambiente religioso em si, ele não ajuda a pessoa a ser vamos dizer que um bom cristão, ou alguém que sabe cultuar com perfeição. Porque o que motiva a pessoa é a sinceridade, a integridade, ou seja, não é algo externo, não é o ambiente, mas é interno, parte de dentro do altar pessoal da pessoa. Agora nós vamos comentar o ponto 3, o primeiro homicídio.
O primeiro